E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E a Samsung lançou o Galaxy M62 com um processador bem mais potente do que o do seu antecessor, o Galaxy M51. Ou será que não? Será que o Snapdragon 730G do M51 é realmente menos potente do que o Exynos 9825 do M62? Veja a resposta para essa pergunta no vídeo a seguir. Cara, esse vídeo tá muito legal, a gente vai fazer alguns testes aqui para ver qual dos dois processadores é mais rápido. Vamos fazer um teste no Antutu e comparar o desempenho dos dois lá na plataforma. A gente vai fazer também um teste abrindo jogos aqui para ver qual deles que abre mais rápido. E vou mostrar também qual dos dois consegue entregar uma maior taxa de frames por segundo dentro do jogo. Tá muito legal, assista até o final para você ficar por dentro desse teste de desempenho entre o Galaxy M51 e o Galaxy M62. E a primeira coisa que eu fiz para poder medir o resultado dos dois aparelhos, obviamente, como qualquer bom nerd faria, é submeter os dois processadores a um teste do Antutu cada um. É claro que esse teste ele não é algo 100% próximo da realidade, mas é um bom indicativo para a gente ver qual dos dois processadores que tem um desempenho melhor, tá? É apenas um indicativo. E é claro também que eu não vou rodar o teste aqui em tempo real para você ver ele acontecendo, até porque ele leva mais de 10 minutos para poder executar. Esse vídeo ficaria muito comprido e muito chato para você assistir até o final. Mas olha, eu tô com as telas finais dos dois aparelhos aqui para você ver e a gente dá uma discutida em cima desses resultados aqui. Dá uma olhada aqui para você ver o resultado. A gente tem aqui as duas telas. Do lado de cá eu tenho o Galaxy M51, você pode ver aqui na parte de cima. E do lado de cá eu tenho o Galaxy M62. Aqui a gente percebe uma diferença na pontuação de quase 100 pontos a mais a favor do Galaxy M62. Olha, isso a princípio quer dizer que o M62 sim tem um processador mais rápido do que o M51. Essa diferença de pontuação aqui é incontestável, não dá para você dizer que não. Mas aí tem outras coisas que a gente tem que considerar. Aqui, ó, o teste de CPU aqui. O M51 teve números maiores, você pode ver aqui, tá 82.000 aqui. E o CPU do M62 teve um teste menor, tá? Em compensação, em termos de GPU, olha só a diferença de pontuação. A GPU do M62 é muito melhor do que a GPU do M51. Isso é uma boa notícia para você que gosta de rodar jogos. O M62 vai te entregar um resultado de processamento gráfico muito superior em relação ao M51. Isso é bem legal, porque com a bateria lá de 7.000 mAh, você tem desempenho de sobra e autonomia de bateria de sobra para poder jogar. É uma boa opção para isso. Continuando aqui, a gente tem aqui esse outro teste de Hiroshima aqui, que o M62 também foi bem melhor do que ele. E esse último teste aqui, se não me engano, é a usabilidade do usuário, que ficou muito próximo um do outro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na prática você não vai observar diferença entre os dois aparelhos. Ao manusear os dois, abrir aplicativo, rolar a tela, rolar o feed aí da sua rede social, você não vai notar qualquer diferença entre os dois. Esse último item mede isso, a usabilidade, como que o usuário sente a resposta do aparelho, tá? E aí você percebe que não tem diferença. Então você vai perceber a diferença como? Vai perceber a diferença quando você for jogar e perceber que o seu jogo está com uma taxa de frames por segundo muito superior. Isso é bem legal. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui e mostrar para vocês é esse Antutu, ele faz aqui uma comparação de ganho de temperatura durante o teste e também o quanto que gastou de bateria ao fazer o teste. Repare que o M62 teve um aumento de 2,1 graus Celsius, enquanto que o M51 teve um aumento de 1,5 graus Celsius apenas, tá? Isso já era de se esperar. O M62 ele aquece mais do que o M51 para fazer esse teste. Essa diferença de temperatura também não foi tão grande, eu esperava que fosse acontecer uma discrepância muito maior do que isso.
fiquei contente com esse resultado pelo M62 não estar aquecendo tanto assim, tá? Bem legal isso aí. Outra coisa interessante que aliás não faz muito sentido, mas o fato do M51 ter gastado 4% de bateria, enquanto que o M62, mesmo aquecendo mais, gastou menos bateria. Isso provavelmente acontece porque o M62 estava com a bateria mais carregada do que o M51. Pode ser que isso tenha interferido nessa leitura na hora de fazer a medição de gasto de bateria, tá? Olha, Neilson, aquele teste lá do Antutu, eu acho aquilo lá muito distante da realidade, é uma coisa muito otimizada. Aquilo lá não serve de comparação, eu queria ver uma coisa mais prática. Olha, para você ver uma coisa mais prática, eu preparei um teste aqui para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois aparelhos aqui na mesa e vou abrir o Asphalt 9 ao mesmo tempo nos dois aparelhos. E aí a gente vai ver qual deles consegue chegar lá primeiro. É meio que uma corrida entre os dois processadores. De um lado, o Exynos 9825 do M62, correndo com o Snapdragon 730G do M51. Vamos ver qual deles chega lá primeiro. Olha só, eu estou aqui com os dois aparelhos, o M51 na parte de cima e o M62 na parte de baixo. Percebe que eles têm a tela exatamente do mesmo tamanho, tá? Olha só, vamos lá, fazendo o teste em 3, 2, 1, valendo! Tá lá, corrida entre os dois, parece que o M62 está um pouco na frente, ou não, tá bem próximo os dois. Olha só, a renderização do vídeo ficou muito próxima entre os dois. É aquilo que eu estava te falando. Em termos de usabilidade, você acaba não vendo muita diferença entre os dois processadores. Na usabilidade, é possível que você veja algum desempenho extra quando você for jogar, por exemplo. Mas, em alguns aspectos, eles meio que se equiparam mesmo. Possivelmente, se a gente colocar aqui para poder medir a quantidade de frames por segundo, é bem provável que o M62 vai rodar a uma quantidade maior de frames por segundo, até porque a GPU gráfica dele a gente viu que a pontuação é mais alta. Tá lá, botei na tela aqui a quantidade de frames por segundo para a gente olhar e olha o que deu. Aqui a gente tem o M51 rodando a 29 frames por segundo, mais ou menos. Dá uma olhada aqui, vou dar um zoom para você ver. Aqui a gente tem o M62 rodando a 54, 52 frames por segundo. Dá uma quantidade razoável de frames por segundo a mais do M62 em relação ao M51, tá? Isso é uma coisa que você tem que considerar se você gosta de jogos. Perceba que apesar da renderização ser praticamente ao mesmo tempo, mas o M62 consegue te entregar uma experiência bem melhor, porque ele te entrega a quantidade de frames por segundo maior quando você estiver jogando. E aí, para quem joga, sabe que isso faz uma diferença bem legal na hora de você jogar, tá? E para a gente encerrar esse teste, vamos ver agora como é que ele se sai durante a jogatina. A gente tem aqui cerca de 30 frames por segundo rodando no Galaxy M51, tá? Dá para ver aqui, o jogo está bem fluido, mas rodando a 30 quadros por segundo. E continuando o teste, agora com o Galaxy M62, a gente tem aqui uma taxa de frames por segundo bem mais alta, rodando aí a mais de 50 frames por segundo a maioria das vezes, e o jogo está bem mais fluido, bem mais bacana aqui no Galaxy M62. Aí fica bem claro que, na verdade, o M62 tem uma aceleração gráfica mais potente. Se você achou qualquer um desses dois aparelhos interessante, vou deixar links aqui na descrição para você ir até lá e adquirir qualquer um dos dois. O preço, a diferença de preço entre eles está bem próxima. O M62 teve uma queda de preços bem significativa e aproximou muito do preço do M51, tá? O que a gente tem percebido aí nas lojas varejistas aí é que essa diferença está bem pequena. E aí, por desempenho a mais que o M62 ficou provado esse vídeo que ele entrega para você, talvez ele estivesse valendo um pouco mais a pena, tá? E aí a gente vai seguir fazendo também uma série de testes, não só em relação ao desempenho, mas a gente vai testar também as câmeras, vamos comparar as câmeras dos dois nos próximos vídeos. É claro, a gente nos próximos vídeos vamos comparar diversos aspectos desses dois aparelhos, inclusive o tempo de bateria, quanto tempo os dois gastam para descarregar a bateria. Vamos fazer esse teste também. Então inscreva-se no nosso canal para não perder esses testes.
Deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.